Vamos começar então. Antes da gente saber laudar câncer de próstata, né, identificar câncer de próstata, a gente precisa saber três coisas, né? A anatomia da próstata, quais os protocolos a gente usa e a classificação PIRADS, né, a nova versão, porque é através dela que a gente vai fazer o nosso diagnóstico de câncer de próstata, né? Então vamos lá. A anatomia prostática todo mundo já conhece mais ou menos, né? Ela é dividida em quatro zonas, tá? O estroma fibromuscular anterior, o próprio nome já fala, ele fica anterior, tá? A zona transicional, a zona central e a zona periférica, tá? Então o estroma fibromuscular anterior, ele vai ficar na região anterior, normalmente ele é mais espesso na região basal e bem mais fino na região apical. Tá? Ele é composto, como o próprio nome diz, estroma fibromuscular, é como se fosse um conjunto de fibras colágenas e musculares distribuídas radialmente, assim, na porção anterior da próstata, né? Seria nesta região aqui, nas imagens da ressonância, tá bom? A zona transicional e a zona central são as regiões mais internas. Antigamente a gente chamava de glândula interna, né? Esse nome não é muito mais utilizado, tá? Em alguns ele ficou consolidado, né, em alguns radiologistas, em alguns estudos, e compreende a zona transicional e a zona central. A zona central, ela ocupa uma região mais central e mais superior, envolvendo principalmente os ductos deferentes, os ductos ejaculatórios, desculpa, tá? Que vão se confluir na uretra prostática. A zona transicional, envolvendo a uretra, e a zona periférica, como o próprio nome diz, fica na periferia, ela é bem mais espessa no terço médio e no ápice, e na base ela costuma ser mais afilada, tá bom? A gente normalmente divide a próstata em três, né, em três níveis, uma região basal, um terço médio e um terço apical. É importante a gente falar que ela não possui cápsula verdadeira, ou seja, não tem uma cápsula, a gente às vezes fala extensão extracapsular, é um termo é, histologicamente errado, porque ela não tem cápsula, mas é um termo que a gente usa, né? São só bandas de tecido fibromuscular junto com a glândula, com as células da glandulares, tá? E além disso, nós temos os feixes vasculonervosos, que são aqui circulados aqui na ressonância, que são ramos pudendo, né, do nervo pudendo de artéria vesical inferior, que fazem o trajeto normalmente nas horas de 5 e 7 horas usando um relógio axial, tá? Então, são esses pontinhos que a gente vê no raio de 5 horas e no raio de 7 horas, tá? Na ressonância, o que significa então? Zona periférica, zona centro-transicional, muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que é zona transicional do que zona central, e os feixes vasculonervosos, tá? Então, diagnóstico de imagem do câncer de próstata, ressonância é o padrão ouro, tá? Muita gente pede ultrassom transretal, ultrassom abdominal, né? Sempre eu gosto de enfatizar nesses métodos, né, que eles têm baixa acurácia na detecção de lesões prostáticas, né, suspeitas para neoplasia. A não ser que você pode dar um diagnóstico de câncer quando você encontra lesões focais na região posterior da zona periférica, principalmente no ultrassom transretal, né? Mas aquele caso que você não vê lesão não significa que não tem câncer. Então, eu sempre gosto de enfatizar que para os médicos solicitantes, tudo que o padrão ouro no diagnóstico de imagem de câncer de próstata é a ressonância, tá? Até para os próprios pacientes, para eles ficarem mais tranquilos, né? Ou tirar essa ansiedade de falar que um exame normal de ultrassom significa que ele não tem câncer. Eu falo, isso não dá para a gente falar, né? 70% dos cânceres na zona periférica, então, um local que você sempre tem que procurar com carinho é na zona periférica, porque é onde tem mais chance de ter câncer, né? Se você fechar o olho e quiser chutar um lugar, chuta zona periférica para ter câncer, normalmente você vai acertar, né? E como que aparece o câncer de próstata na ressonância, tá? Na zona periférica, a gente vai ter o quê? Sempre lesões de baixo sinal T2, tá? Em relação ao tecido glandular normal, porque o tecido glandular normal da próstata costuma ter alto sinal T2, um hipersinal T2. Os tumores de próstata também têm intensa restrição à difusão e têm realce arterial precoce, tá? Então, elas realçam mais que o restante da zona periférica, tá? E na zona transicional, a gente vai ter uma lesão mal definida, que ela vai ser não circunscrita, ela vai ter um aspecto, às vezes, de lente, né? Um aspecto de carvão apagado, que é um aspecto que é bem típico da zona transicional, tá? Também de limites mal definidos,
também com hipossinal T2 e também com restrição à difusão. A questão do realce vai ficar difícil. Em alguns casos a gente consegue ver bem que essa lesão tem hiperrealce, porque a própria zona transicional e a zona central, elas têm um realce bem intenso, mesmo em glândulas normais. Então, às vezes, pode se confundir. Então, tanto é que a gente vai ver mais para frente que a sequência dinâmica pós-contraste, a gente não utiliza ela na zona transicional para avaliar, dar o diagnóstico de acordo com a classificação PIRADS, tá? Então, aqui rapidinho, né, o câncer neoplasia mais comum do sexo masculino, né? A gente diagnostica por dosagem sérica de PSA, ou exame de imagem ou toque, né? É uma lesão de progressão lenta, então, assim, esse fato de ser uma progressão lenta dá chance para a gente, no momento não diagnosticou o câncer, passado 6 meses, passado um ano, a gente vai diagnosticar esse câncer, ele não vai ter avançado tanto, né? Vai ser um câncer ainda tratável, né? Diferentemente de por exemplo, um câncer de mama. Se você deixar de diagnosticar um câncer de mama daqui 6 meses, um ano, o paciente já está com doença metastática, né? Qual que é a conduta atual? Então, outra novidade, né? Antigamente, paciente tinha uma dosagem de PSA alterado ou um toque alterado, ele ia direto para biópsia, né, de próstata. Atualmente é o quê? PSA alterado ou toque alterado é igual a ressonância multiparamétrica de próstata, tá? Os urologistas mais atualizados, todos eles fazem isso, tá? Todos eles já pedem ressonância multiparamétrica de próstata se o paciente tiver um PSA alterado ou um toque alterado, tá? Então, o que a gente quer diagnosticar? A gente quer diagnosticar o quê? O câncer de próstata clinicamente significativo, ou seja, o próprio nome já disse, é aquele câncer que muda a estratégia terapêutica. O câncer que não é significativo, o paciente muitas vezes, dependendo da faixa etária, ele não vai morrer do câncer, né? Ele vai morrer das próprias doenças dele, né? Então, a gente procura identificar o câncer clinicamente significativo. É aquele que a gente vai conseguir ver na ressonância, muitas vezes, né? E o que é esse câncer clinicamente significativo? É aquele que tem Gleason maior ou igual a 7, ou um volume tumoral maior ou igual a meio centímetro cúbico, ou que tenha qualquer tipo de extensão extraprostática, tá? Então, o tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma acinar, dos ácidos prostáticos, tá? 95% dos casos vai ser adenocarcinoma acinar, tá? E aqui tem algumas tabelinhas, depois vocês, em relação a PSA, né, porcentagem de PSA livre, se essa relação PSA livre PSA total for menor que 20%, aumenta o risco de câncer de próstata, a densidade do PSA também é um fator, né? E o nível de PSA também, pegar pacientes com PSA acima de 10, mais da metade deles já tem risco de ter câncer de próstata, tá bom? Por isso que é importante na hora do técnico de enfermagem, do biomédico, do agendamento, fazer esse agendamento e conversar com o paciente, tentar buscar essas informações, principalmente qual que é o valor do PSA dele, né? Então vamos lá. Considerações pré-exame de ressonância. Então, o que a gente tem que fazer de considerar antes do paciente colocar o exame, colocar o paciente na máquina de ressonância, tá? Ressonância após biópsia. Então, vamos supor que o paciente fez a biópsia de próstata e agora o médico pediu uma ressonância, tá? A hemorragia, ela pode ser um fator confundidor, tá? Se a ressonância for feita após uma biópsia negativa, né, a probabilidade de ser câncer, de existir um câncer, ela vai ser maior nas regiões da próstata sem hemorragia. Depois a gente vai falar por quê isso, tá? E ressonância para estadiamento. As alterações hemorrágicas e inflamatórias podem atrapalhar o estadiamento em alguns casos. Então, se possível, você deve postergar esse agendamento pelo menos 6 semanas após a biópsia, tá? Alguns casos devem ser individualizados. Por exemplo, o paciente fez uma biópsia, descobriu que é um câncer agressivo, veio vários fragmentos com Gleason 8, 9, né, Gleason 10, tudo. Esse paciente precisa de um estadiamento, não só local na próstata, mas regional. Então, diferenciar, avaliar se tem extensão extracapsular e se tem linfonodomegalias ou se tem invasão de vesícula seminal, a gente consegue fazer isso mesmo numa ressonância feita 2 semanas pós-biópsia com hemorragia. Isso não atrapalha o nosso diagnóstico de doença extraprostática. Então, em alguns casos, o estadiamento você pode fazer antes dessas 6 semanas, tá bom? Preparo do paciente, então,
checar o preparo normal de rotina de qualquer paciente, né? Jejum não é obrigatório, o Buscopan sempre bom fazer antes de entrar na máquina. Frit enema também pode ser feito em até 2 horas antes para diminuir o gás que pode dar artefato, né? O gás no reto. E as informações clínicas relevantes, principais que eu falei antes, PSA mais recente, resultado da biópsia, e outros tratamentos cirúrgicos, por exemplo, RTU, hormonioterapia, sempre bom ter isso em mente, né? Então, qual que é o protocolo da ressonância multiparamétrica, tá? A gente usa sequências T2 de alta resolução, ou seja, você precisa ter um FOV pequeno, não pode fazer um FOV de bacia, tem que fazer um FOV para próstata, né? Um FOV de 100 até 200 milímetros, matriz de 320 milímetros e espessura do corte de até 3 milímetros. Então, é uma sequência T2 que é demorada, ela é restrita à próstata, à pequena bacia ali, com cortes finos. Tá? Você pode fazer um axial, um sagital e um coronal em alta resolução. Difusão, que você vai adquirir no mesmo plano que você fez o T2, né? Com múltiplos valores de B e de preferência tem que ter um B mínimo de 1400, né? Ou seja, uma ressonância multiparamétrica de próstata tem que ter B alto, tá? E a gente vai aumentando o NEX a cada aumento do valor de B, por quê? Porque o NEX ele é um ajuste que aumenta a o contraste, a sensibilidade do exame. O exame fica mais bonito quando você aumenta o NEX, né? Aumentando o NEX, você aumenta o tempo de exame. Então, fique esperto que às vezes os biomédicos adoram reduzir o NEX para fazer um exame mais rápido, né? Então, sempre fica checando por que esse exame está mal feito. Normalmente é porque o NEX está baixo, tá? Depois da difusão, você vai usar o ADC, que você calcula a partir dos valores de B, né? Você vai fazer uma sequência, que é o ADC, né? O coeficiente de difusão aparente. E um dinâmico pós-contraste. Você também, o ideal é usar o mesmo FOV do T2 com alta resolução temporal. O que significa isso? Vai fazer sequência a cada 15 segundos. Se você pode fazer 6 sequências a cada 15 segundos, vai ser 2 minutos de exame, por exemplo, né? E um T1 pós-contraste de toda a pelve, para pegar prováveis linfonodomegalias, né, lá em cima, desde a bifurcação aorta-ilíaca até na região inguinal, e um T2 FATSAT T1 também, de toda a pelve, a gente vai fazer a avaliação do osso, tá bom? Então, feito tudo isso, anatomia, protocolo, tudo, a gente vai falar do PIRADS, né? O que é o PIRADS? O que é essa versão 2.1, né? O que mudou da versão, desde a versão 2.0 para 2.1, tá? O que é o PIRADS? É um grupo de urologistas, de radiologistas, eles se reuniram para formar uma classificação que pudesse ser usada por todos os radiologistas para unificar alguns termos, unificar o diagnóstico, né? Igual foi feito com a mama, igual está sendo feito com inúmeros órgãos, né? Então, o que é o PIRADS? Você vai analisar separadamente zona de transição e zona periférica. Cada uma dessas zonas tem sua sequência dominante para você fazer a avaliação. Por exemplo, na avaliação da zona periférica, a difusão é a sequência dominante. O que significa a sequência dominante? É aquela sequência que você vai cravar o seu PIRADS. Opa, com essa difusão na zona periférica, é um PIRADS 4, entendeu? Já na zona transicional, é a T2 que é a sequência dominante. Ou seja, através da análise da sequência T2 que eu vou afirmar que aquela lesão, aquela região na zona transicional é uma PIRADS 2, 3, 4, 5, PIRADS 1, né? E nos casos duvidosos, que a T2 está me dando dúvida, eu vou usar como uma ferramenta adicional a difusão na zona transicional, tá? Perceba que eu estou fazendo uma análise segmentada, estou separando zona transicional e zona periférica. A perfusão, ela vai ter um papel auxiliar nos casos duvidosos na zona periférica. Lembra que eu falei que a gente não usa dinâmica pós-contraste na avaliação da zona transicional, a gente usa na zona periférica, tá? Não se usa mais espectroscopia e o tamanho da lesão pode mudar o critério. Então, se você tem uma lesão até 1,5 centímetro, ela é PIRADS 4, menor que 1,5 centímetro, né? Se ela tiver 15 milímetros ou mais, ela já é PIRADS 5. Tá? Seja para a zona periférica, seja para a zona transicional. Então, vamos lá. O que é, então? Você divide a próstata em 2 zonas, zona periférica e zona transicional. Fez a análise da zona periférica através da sequência dominante, que é a difusão. Beleza? Então, vamos supor que eu achei uma lesão na zona transicional, na zona periférica,
através da difusão, é uma lesão PIRADS 4. Beleza. Zona transicional, eu vou analisar a zona transicional usando como sequência dominante o T2. Achei uma lesão na zona transicional com o T2, é uma lesão PIRADS 4, beleza. Então, no meu lado vai ter uma lesão PIRADS 4 na zona periférica, uma lesão PIRADS 4 na zona transicional, tá? Agora, vamos supor que eu achei a mesma lesão PIRADS 4 na zona periférica e na zona transicional normal. Não achei nada, tá? Eu não vou precisar colocar zona periférica, vou colocar lesão PIRADS 4 na zona periférica, e eu não preciso colocar lesão, PIRADS 2 na zona transicional, tá? Eu vou colocar a classificação final, né, dominante naquele estudo, tá bom? A não ser que o paciente tenha 2 ou mais lesões separadas. Aí eu vou colocar um PIRADS para cada lesão. Então, o que mais que apareceu no PIRADS na nova versão? Critérios mandatórios para você fazer uma sequência bem feita. Então, manda um protocolo multiparamétrico bem feito, né? É mandatório um plano axial T2 de alta resolução, então você tem que ter um axial T2 de alta resolução e pelo menos mais um plano ortogonal em alta resolução. Então você pode fazer um axial e um sagital em alta resolução. Se você quiser ganhar tempo, você faz um coronal volumétrico rápido, né? Ou um coronal sem ser de alta resolução. Mas pelo menos 2 planos ortogonais tem que ser em alta resolução. Ou então você faz um axial T2 de alta resolução, um coronal volumétrico de alta resolução, que vai ser uma sequência demorada, e através dela você replica um sagital pela própria máquina, tá? Além disso, na sequência de fusão é necessário pelo menos 2 valores de B, então você não pode fazer só um, tem que fazer pelo menos 2 valores de valor de B intermediário, então tem que ter pelo menos por exemplo, um B100 e um B1000, para você calcular o ADC, e mais um valor de B alto, tá? Então você tem que ter pelo menos 3. Você utiliza os 2 maiores, os 2 médios, né? Sem ser o maior, o mais baixo e o intermediário, para calcular o valor de ADC. Então você usa um B100, um B1000, faz o ADC. E aí você utiliza e aí você adquire mais um valor de B. Você pode adquirir separadamente, você faz um B1500, ou você calcula, a gente chama de uma difusão sintética, que ela é calculada a partir dessas imagens do B1000, ela extrapola para um B1400, tá? Você pode fazer os 3 Bs, também B100, B1000 e B1500, e calcular o ADC usando só os 2 primeiros também. Então, o que é a sequência de fusão? Né? Para quem ainda não conhece, né? Ela vai medir densidade celular. Tá? Sequência multiparamétrica de próstata. Por que a gente chama? Porque a gente vai usar vários parâmetros na avaliação. Qual parâmetro a gente falou? Parâmetro anatômico, né? Parâmetro morfológico é utilizado através do T2. Eu vou ver a morfologia da lesão, eu vou ver a cor da lesão, né? A intensidade de sinal. Outro parâmetro é a densidade celular, que eu vou avaliar através da difusão, né? Uma lesão, um tecido glandular Gleason 1, 2, tem células espalhadas, né? Então a água se mexe facilmente aqui nesses espaços, tanto intracelular quanto extracelular, dentro da glândula quanto fora da glândula, então não tem restrição à difusão das moléculas de água. Num paciente com tumor Gleason 5, olha como as células estão todas empacotadas, estão todas amontoadas. Então, a água não consegue se mexer direito aqui. Então, a gente vai ter restrição à difusão das moléculas de água nesse tecido. Então, estou vendo densidade celular. Ok? E o último parâmetro é a perfusão, né? Que vai ser o que? Vai avaliar a vascularização daquela lesão. Então, fazendo o conjunto da ressonância multiparamétrica, eu tenho a avaliação estrutural do tecido, a avaliação morfológica, a densidade celular e a vascularização daquela lesão ou daquele tecido ou daquela região, tá? Então, como a gente vai usar o PIRADS? Bom, lesões na zona central e no estroma fibromuscular anterior. Tá? Vamos começar na parte mais rara de ter lesão. Tá? Então, estroma fibromuscular anterior e zona central,
são lesões, são regiões que têm bastante tecido fibroso. Lembra de fibrose, tem hipossinal T2. Então, normalmente, essas regiões já têm um baixo sinal T2, o que confunde com o tumor de próstata, porque o tumor de próstata tem baixo sinal T2. Concorda? Então, o que é o critério que a gente deve usar como critério diagnóstico para tumores nessa região? A gente tem que ter uma assimetria. Então, por exemplo, o estroma fibromuscular anterior, ele tem um aspecto típico de esse formato aqui, né? Meio arredondado em cima e embaixo ele vai formando como se fosse uma asa de, como se fosse uma gaivota, né? Aquele desenho de gaivota que a gente fazia quando era criança, né? Com baixo sinal T2 homogêneo. A zona central, percebe que aqui na glândula, essa aqui é uma ressonância com. Eu não comentei isso porque atualmente quase ninguém usa, mas isso aqui é uma ressonância que foi feita com bobina endorretal, tá? Atualmente não se usa bobina endorretal para fazer ressonância multiparamétrica de próstata, tá bom? Então aqui está a bobina, a gente vê claramente a zona transicional aqui e a zona periférica, né? E aqui mais para cima a gente tem o que? A zona central, onde conflui os ductos ejaculatórios, tá? A zona central parece um Mickey, parece um coração, tá? Ela tem baixo sinal T2 homogêneo. Então, quando eu estou procurando tumor nessas regiões, eu estou procurando assimetrias nesses formatos, tá? Tanto na sequência T2 quanto na sequência de difusão, tá? Que não possam ser explicadas por hiperplasia prostática benigna. Ou seja, se não tiver uma hiperplasia, um nódulo de hiperplasia prostática nessa região, eu não consigo explicar essa assimetria, então pode ser um tumor. E além disso, lembrem que o tumor de próstata ele tem bastante realce, ele vai ter um realce precoce. Então eu vou procurar o quê? Assimetrias dessas regiões com restrição de fusão e com realce precoce, tá bom? Então olha esses exemplos aqui, tá? Esse aqui é no coronal, olha aqui a zona central homogênea, a zona central aqui no axial, tá? Ela tem essa morfologia, ela tem esse sinal. Tá? E olha esse caso aqui, ó, no axial, olha aqui o Mickey aqui, né, na zona central, e olha como a gente tem uma assimetria aqui, ó, tá vendo? Olha como aqui a zona central, isso aqui é a zona central, tá? E olha como aqui a zona central está assimétrica. E essa assimetria não é uma hiperplasia prostática, olha como ela também tem restrição à difusão, um ADC baixo, um hipersinal na sequência de difusão e um T1 pós-contraste e um realce arterial precoce. Então, é isso que a gente procura em lesões na zona central e no estroma fibromuscular anterior. Isso na zona central. No estroma fibromuscular anterior seria mais ou menos assim. Lembra aquele aspecto que eu falei de lenticular, de carvão apagado? Vocês pega um pedacinho de carvão, quem vai fazer churrasco amanhã já pega. Pega um pedacinho de carvão, põe em cima de uma folha branca, com o dedo e você amassa ele assim, ó, faz assim e amassa. Vai ficar esse formato aqui, tá? Vai ficar desse jeito aqui. E olha como ele não perdeu toda a simetria, o formato de estroma fibromuscular anterior, e aqui está a zona transicional, tá? E aí, o que mudou do PIRADS versão 2 para o 2.1, tá? Na versão 2.0, era praticamente impossível você dar um PIRADS 1, tá? Porque para você ter uma lesão PIRADS 1 na zona transicional, você tinha que ter uma glândula normal, com sinal homogêneo, sem nenhum nódulo de hiperplasia, tá? Estou falando de zona transicional, tá? Se você visse um nódulo de hiperplasia, já seria um PIRADS 2. Então, você praticamente não dava PIRADS 1, né? Ainda hoje, atualmente, a gente não dá PIRADS 1, raramente, né? Porque sempre tem alguma coisa em outra. Mas para a zona transicional, agora você pode dar um. Você vai dar PIRADS 1 quando você tem o quê? Quando você vai encontrar uma zona transicional normal, sem nódulos, que é raro, raro de você ver, ou então você vai ver aqueles nódulos de hiperplasia típico. O que é o nódulo de hiperplasia típico? É aquele nódulo redondo, completamente encapsulado, tá? O que significa completamente encapsulado? Tem uma linha de baixo sinal T2 circundando ele claramente, tá? Em volta, você consegue ver essa cápsula bem definida. E o PIRADS 2, para a zona de transição, vai ser aquele nódulo que é quase completamente encapsulado, ou ele é bem homogêneo, bem circunscrito, mas você não consegue ver a cápsula, que é o nódulo atípico, tá bom? Ou uma área de baixo sinal, de hipointensa entre os nódulos.
Bom, eu vou falar depois de cada score agora, tá? Na zona transicional. Então, vamos lá. Zona transicional. Score 1, então. Ou você encontra uma glândula homogênea, sem nódulos nenhum, né? Que é uma aparência de sinal intermediário homogêneo. Ou você vai encontrar um nódulo típico. Um nódulo típico de hiperplasia. É um nódulo oval completamente encapsulado. Você coloca ele em todos os planos, ó. No axial, ele é encapsulado. No sagital, ele é encapsulado. No coronal, ele é encapsulado. Aqui tem outro. Tá vendo? Aqui tem outro. Tá? Aqui tem outro. Então, isso aqui é um score 1 na zona transicional. PIRADS 1 na zona transicional pode ser nódulos de hiperplasia. Na versão 2.0 do PIRADS, antigamente eu classificaria como PIRADS 2. Agora eu já posso classificar como PIRADS 1 porque eles viram que é mais fácil você encontrar esse padrão de zona transicional do que esse. O score 2. O score 2, ele vai ser aquele nódulo atípico. Por quê? Porque ele é quase completamente encapsulado. Perceba que aqui faltou um pouquinho de cápsula. Ou então, ele é homogêneo. Ó. Ele não é cápsula, não tem cápsula. Ó. Aqui eu não consigo ver cápsula, mas ele é homogêneo. Ó. De baixo, um sinal intermediário, um T2, e baixo, sinal T2 homogêneo. Tá? Aqueles nódulos mais escuros, bem redondinhos, bem delimitados, mas você não está vendo a cápsula. Isso é um PIRADS 2 na zona transicional. Ou essas áreas, ó, que ficam entre um nódulo e outro. Ó. Perceba que essa área de hipossinal ela não está invadindo o nódulo, né? Ela respeita os limites do nódulo ali. Então, tem um nódulo encapsulado aqui, tem outro nódulo encapsulado aqui, e no meio desses nódulos tem essa área de hipossinal T2 entre os nódulos. Tá? Isso é score 2 na zona transicional. Score 3. Tudo que for diferente, se aquele nódulo que você viu um pouco diferente do nódulo score 1, né? Ou aquela região de discreta hipossinal T2 na zona transicional apresentar uma restrição muito grande na difusão, você vai subir o PIRADS para PIRADS 2. Tá? Então, depois a gente vai mostrar um caso. Esse nódulo aqui, você olha esse nódulo aqui não é completamente encapsulado, ele é um PL score 2. Aí você olha na difusão, ele está brilhando demais, né? Ele é um nódulo atípico que está brilhando muito na difusão. Então, eu vou subir o PIRADS para PIRADS 3. Tá? Então, percebam que a sequência dominante é o T2, sequência auxiliar difusão. Tá? Então, se o nódulo atípico ou a área entre os nódulos da zona transicional de hipossinal T2 apresentarem marcada restrição à difusão, PIRADS 3. Tá? O que é marcada restrição à difusão? É quando tem que ter o sinal maior do que a zona na qual se localiza. Então, tem que comparar restrição de zona transicional com zona transicional. Restrição de zona periférica com zona periférica. Eu não posso comparar uma restrição da zona periférica com uma restrição da zona transicional, tá? Tem que ser do mesmo local. Então, aqui é o diagrama esquemático na zona de transição. Nódulo encapsulado, completamente encapsulado, no T2, PIRADS 1. Não importa a difusão, não importa descer, vai ser PIRADS 1, tá? Se esse nódulo é homogêneo, de baixo sinal T2, sem cápsula, tá vendo? Ele não tem cápsula. Circunscrito, tá? Ou se ele é quase completamente encapsulado, perceba que ele perdeu um pouquinho da cápsula aqui. Aí você olha a difusão e o ADC não tem restrição à difusão, né? Vai ser PIRADS 2. Ok? Se esses mesmos nódulos tiverem uma discreta restrição à difusão, não é marcada, é discreta, tá? Sutil, tá? No ADC também, um baixo sinal bem sutil, continua 2. Você só vai progredir o PIRADS para 3 se esses mesmos nódulos apresentarem marcada restrição à difusão, tá? E vão ficar bem preto no ADC, aí você vai subir para PIRADS 3. Tá? Perceba que a gente tem critérios de PIRADS, classificação PIRADS 1, 2, 3, né? 1, 2, 2, na verdade, aqui no T2, e na difusão a gente tem também. Tá? Mas é que eu raciocino desse jeito que fica mais fácil. Né? O que é um score, uma difusão PIRADS 1 na zona transicional? Né? Ou na zona periférica? Não tem nada, não brilha nada. Né? 1 e 2, não tem nada. PIRADS 3 de difusão.
vai ter uma discreta restrição de fusão, tá? E P-RADS 4 ou 5 na difusão, tá brilhando muito, tá? Então, é assim que se usa a classificação P-RADS na zona transicional, tá? P-RADS 1, P-RADS 2, P-RADS 3 na zona transicional. E P-RADS 4 e 5, né? Eu vou mostrar depois. Então, vamos lá, ó. Estou olhando a zona transicional. Qual que é a sequência dominante que eu uso? Sequência T2. Estou olhando a sequência T2, já enchei um nódulo, ele é completamente capsulado, ele é homogêneo, cápsula bem bonitinha. O que é isso aqui? Classificação. Segundo o critério T2, é uma lesão P-RADS 1. Né? Interessa eu ver pós-contraste? Interessa eu ver difusão? Não, porque se ele é P-RADS 1 no T2, na zona transicional, não interessa se ele tem bastante restrição de fusão, que é esse caso aqui. Olha como a sequência de fusão, ele tem uma marcada restrição de fusão, com um hipossinal em ADC, inclusive com realce precoce no T1 pós-contraste. Não interessa, porque a sequência dominante na zona transicional é o T2. Se o T2 é um P-RADS 1, ele vai continuar sendo classificação final P-RADS 1. Perceba que a difusão, se a gente usar o critério de difusão, vai ser P-RADS 4. Né? Olha como é marcada a restrição de fusão com baixo sinal T2. Então, a gente não sobe a classificação P-RADS na zona transicional se o nódulo for P-RADS 1 na zona transicional, no T2 já, entendeu? Nódulo típico, classificação segundo T2, P-RADS 1, classificação segunda de fusão, P-RADS 4, não interessa porque é P-RADS 1, classificação final, P-RADS 1. Já para um nódulo atípico, aquele mesmo nódulo, ó, que a gente viu lá, né, parcialmente encapsulado. Tem uma área que ele não tem cápsula, você não consegue identificar muito bem. Então, é sempre importante, ele só está dando exemplo aqui no axial, mas você olhar nos três planos, no coronal e no sagital. Tá? Então, é um nódulo atípico, PIRADS 2. No PIRADS 2, a difusão já pode alterar a classificação final. Perceba como ele tem bastante restrição de fusão, no B1500 ele é bem alto, e um ADC bem preto, marcada a restrição de fusão. Isso aqui é uma classificação de difusão PIRADS 4. Se eu tenho um nódulo que é atípico, no T2, com uma difusão suspeita, eu subo o PIRADS para PIRADS 3. Ok? E quando eu vou dar PIRADS 4 ou PIRADS 5 na zona transicional? Aí não muda das versões 2.0 e 2.1. Quando a gente tiver aquela lesão típica, a lesão lenticular, irregular, mal definida, com hipossinal T2, tá? Se ela tiver menos de 1,5 centímetros, ela é PIRADS 4. Se ela tiver mais de 1,5 centímetros, ela é PIRADS 5. Ou se tiver uma extensão extraprostática bem definida, mesmo se for menor que 1,5, tá? Então, aqui a gente tem um claro exemplo de uma lesão no estroma fibromuscular anterior, ó, padrão lenticular, padrão de carvão apagado, mal definido, ó, não tem cápsula nenhuma, né? Infiltrando uma lesão, um nódulo de hiperplasia aqui na zona transicional. Isso aqui é uma lesão PIRADS 5, tá? PIRADS 5, porque ela tem mais de 1,5 centímetros. Perceba como a difusão também auxilia a gente identificar que essa mesma região aqui corresponde a essa região aqui, ok? Então, quando a gente tem lesões PIRADS 4 e 5 na zona transicional, a difusão não faz diferença, porque a gente usa critério dominante a sequência T2. Tá? Na zona periférica, o que a gente tem? Critério dominante é o quê? Difusão primeiro e ODC, né? Difusão e ODC. E depois a gente vai usar como os critérios auxiliar duvidosa a perfusão, tá bom? Ou seja, quando a gente vai usar a perfusão, quando a gente tem uma difusão PIRADS 3 na zona periférica. Por exemplo, você tem zona periférica, vai olhar o quê como critério dominante? Difusão. Difusão é 1, ou seja, não tem restrição de fusão, não importa o T2, não importa o pós-contraste, vai ser PIRADS 1. Tem uma difusão classificada como 2, eu vou mostrar tudo depois, tá? Não importa o T2, não importa a dinâmica, vai ser PIRADS 2. Tem uma difusão PIRADS 3, opa, aí se essa dinâmica é negativa, ou seja, se não tem um realce maior que o parênquima, vai continuar PIRADS 3.
Se aquela lesãozinha, aquele foco de restrição à difusão, de moderada restrição à difusão, tem realce precoce, eu subo para PIRADS 4, tá? Se a difusão já for 4 ou 5, também não interessa o T2 ou o pós-contraste, tá bom? Vai continuar o mesmo PIRADS. Então vamos lá, score 1 na zona periférica. É aquela zona periférica lisa, homogênea, sem foco de restrição à difusão, você não vê nada, tá? Que também é muito difícil da gente encontrar. Score 2 na zona periférica. Vai ser uma lesão de aspecto linear ou em cunha. Então, você vai ver o quê? Essas linhas de baixo de hipossinal em ADC ou linhas de hipersinal na difusão, tá? De formato, próprio nome, linha, formato linear, formato em cunha, que são típicas de prostatite, tá? Então, você viu isso aqui na ADC, na difusão, é PIRADS 2. Tá? O que é score 3? É quando você tem uma lesão focal, ou seja, um foco, não é uma lesão, não é uma imagem linear, tá? Com hipossinal no ADC ou na difusão. Você não pode ter as duas condições, tá? Para você no score 3. Então você vê que tem uma aqui, ó, uma região em cunha linear, PIRADS 2, mas aqui já é meio arredondado, né? No ADC. E olha como na difusão não é tão alto, né? Tem um pouco de sinal na difusão, mas não é aquele sinal que brilha, que chama, que salta aos olhos. Então, ele é um ou outro. Então, vai ser classificado como score 3. O que eu faço em seguida? Eu olho a perfusão. Se essa perfusão for positiva, aí eu vou subir para score 4. Se ela for negativa, eu vou manter o PIRADS 3. Tá bom? E o score 4? O score 4 já vai ter marcado hipossinal em ADC e marcada hipersinal na difusão. Tem que ser os dois. Olha como essa lesão é bem pequenininha e ela é bem preta no ADC e brilha muito no B1000. Tá vendo? Às vezes, muitas vezes parecido tanto quanto ao linfonodo, né? Então eu tenho hipossinal em ADC e hipersinal na difusão, nos B maiores. Então isso aqui é um score PIRADS 4. E olha como no T2 ela tem uma morfologia arredondada, no hipossinal, no ADC ela tem morfologia arredondada, né? No coronal a gente consegue ver bem, uma lesão típica de tumor score 4 na zona periférica. E o PIRADS 5 é a mesma coisa, o PIRADS 4 se a lesão for maior que 1,5 centímetro ou tiver extensão extraprostática bem definida. Perceba como a gente tem um hipossinal em ADC, um hipersinal na difusão maior que 1,5 centímetros, a lesão no T2, como ela é bem extensa, né? E a perfusão arterial realçando mais do que, tanto quanto a zona periférica, né? Zona transicional, desculpa, lesão PIRADS 5. Aqui a perfusão não muda nada, a classificação, tá? Então, para finalizar, o fluxograma de classificação você vai dividir em zona transicional e zona periférica, tá bom? A zona transicional, você então